meu amigo ouvinte. Esse é mais um devocional do Temor e Tremor. Estamos no capítulo 3 de Atos, dando continuidade ao discurso de Pedro após o milagre perante a Porta Formosa. O trecho de hoje, que nós iremos ler para nossa meditação, é o capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 26. E diz assim: Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado. Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. E acontecerá que todas as pessoas que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: Por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Oremos. Deus gracioso e soberano, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e apresentamos nossas vidas diante de Ti. Apresentamos essa leitura, Pai, e esse devocional, e cada ouvinte do Temor e Tremor. Pai, fala conosco nesse momento. Que a Tua palavra venha, ó Deus, reverberar no nosso coração a Tua voz, Pai Santo. Entendendo a Tua vontade e entendendo, ó Pai, a história do Teu povo. Aviva-nos, ó Pai, segundo, ó Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O evangelismo, ele sempre começa com uma abordagem. Os milagres, eles são como sinais, são placas que apontam para Cristo, que apontam para a pessoa de Cristo e o seu poder. O que aconteceu no capítulo 3 é um exemplo disso. O capítulo 3 ele começa justamente com a cura de um aleijado na Porta Formosa. Aponta então para o poder do evangelho, o poder do nome de Jesus. Um milagre que é efetuado pelos dois apóstolos, João e Pedro, mas que é a porta para o discurso de Pedro, que apontará para, primeiramente, o poder do nome de Jesus e os feitos que esse nome traz, a autoridade que esse nome tem, e depois, a parte que nós lemos hoje, um ponto crucial de toda pregação: ferir para sarar. Quando evangelizamos, nós temos em mente que precisamos falar sobre quem é Jesus e também a nossa condição perante Cristo, perante o Deus Santo. Que nós somos pecadores e necessitamos e carecemos da graça de Deus. É justamente esse o argumento de Pedro. Após o milagre, Pedro então fala sobre a importância e a autoridade do nome de Jesus, de quem ele era, da pessoa de Cristo. É uma pregação totalmente cristocêntrica. No devocional de hoje nós vamos ver como Pedro então encerra o seu discurso trazendo uma parte muito importante para qualquer sermão, para qualquer evangelismo, para qualquer abordagem sobre o evangelho. O momento delicado em que o pregador, em que o cristão tem que apresentar a situação do homem pecador diante de Deus e falar da tamanha graça que Cristo nos oferece mediante a sua morte, como somos débeis, como nós somos ignorantes, e mesmo assim Ele nos abençoa com sua graça. E esse princípio está muito bem expresso no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 17, e também no versículo 26, o versículo que encerra. Pedro começa sua argumentação no 17, dando continuidade ao que já havia dito do versículo 11 até o versículo 16, mas agora no 17 ele fala sobre essa condição de que de como o homem está perante Deus, em uma condição de ignorância. Agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. A ignorância do homem em relação não apenas a quem é Cristo, a pessoa de Cristo, como ele já havia citado no trecho anterior, mas também na ignorância dos seus próprios pecados. Logo em seguida, falando da ignorância do homem, ele fala que Cristo veio para nos retirar dessa ignorância,
para que nós pudéssemos nos arrepender, para que aquele ouvinte, para que aquela pessoa que está ali, pudessem tomar conta dos seus próprios pecados e se arrepender. E isso está muito claro no versículo 18 e 19, em que ele diz: mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que seu Cristo iria sofrer, falando do sofrimento de Cristo, e que ele tem um propósito. No versículo 19 ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Mas por que eles serão apagados? Para que, desse modo, a presença do Senhor venha em tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Ele aponta novamente para Cristo, nesse momento em que ele apresenta também a ignorância do homem. Note como essa pregação é altamente cristocêntrica. Pedro está a todo tempo, mesmo revelando o pecado do homem, mesmo revelando a sua ignorância, a ignorância do homem diante de Deus, mas apontando para a pessoa de Cristo. No decorrer dos versículos, ele vai retomando e colocando, apontando para Cristo e a sua autoridade, e como os homens o trataram, e como ele era o cumprimento das Escrituras, o cumprimento das profecias. E ele fala dos profetas que apontaram para ele. No versículo 24, ele deixa isso muito claro. Ele diz: e todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram esses dias. E ele enfatiza também que esses ouvintes, essa geração que está ouvindo a Pedro, esses são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com esses povos, com vossos pais. Que geração é essa? Essa que é a descendência de todas as famílias da terra que seriam abençoadas. Ele então coloca agora o povo que vivia na ignorância como que iriam receber essa bênção por meio da graça de Cristo e o seu sacrifício. E então ele faz o arremate final do versículo 26. Que Deus ressuscitou o seu servo, que é Cristo, e o enviou para esse povo que vivia na ignorância, mas que era o remanescente, a descendência, para que eles voltassem a ser abençoados, porque uma vez eles estiveram longe dessa bênção por sua ignorância. Desviar de suas maldades e voltar para o seu propósito. Se você nunca soube como evangelizar, eu acho que esse discurso de Pedro é uma ótima dica. O método de ferir a fim de sarar, de haver cura, por meio da pregação, é muito visto pelos avivalistas, como George Whitefield, que pregava em grandes auditórios e carregava em suas palavras condenação à lei, mas também anunciava a graça e a consolação. Seus ouvintes eram tomados por grande emoção, que seus rostos e seus olhos não conseguiam mais suportar o sentimento de amor e da graça consoladora de Cristo. Muitos choravam, e vendo essas marcas, era possível se entender de que o evangelho estava sendo pregado da forma correta, anunciando a condenação, anunciando o estado miserável do homem pecador, mas também com a outra mão, com a outra taça, derramando graça e consolação por meio do sacrifício de Cristo, falando e apontando a Cristo. Pedro, nessa mesma situação, ele entende que seus compatriotas, os judeus, precisavam entender a sua situação perante o Deus santo e justo. Amava com todo o coração, que não deixou de ser profundo, dizer a verdade, fazer cortes incisivos nas consciências dos judeus. Mas como um cirurgião, Pedro então é capaz de fazer o mesmo corte para haver cura, para retirar esse pecado, para que o Espírito Santo convencesse ali seus ouvintes do pecado. E então ele derramasse a graça abençoadora de Cristo, a graça abençoadora por meio do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo. As pessoas só valorizam o Salvador quando percebem quão grande é o seu pecado e que elas estão perdidas. Spurgeon dizia que para se levar um homem à salvação é preciso primeiro levá-lo a reconhecer que ele está perdido. O devocional de hoje nos ensina que, às vezes, para falarmos com pessoas que amamos e que nos importamos, é necessário apresentar o Evangelho de forma verdadeira, falando sobre a situação do homem, do pecador diante de Deus, de sua condição deplorável, de apontar, sim, o pecado e como ele vai ser condenado pelo um Deus justo e verdadeiro. Mas também fala que devemos mostrar a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, o seu amor. Que hoje eu e você possamos aprender a como abordar, a como sermos verdadeiros em nossa pregação, a como sermos verdadeiros no nosso discurso, de sempre voltar para a pessoa de Cristo todos os sinais, apontar para Cristo em tudo, sermos cristocêntricos em nosso falar, sem nos esquecermos de apontar também
a condenação a qual o homem está sujeito. Mais ainda, de sermos graciosos e apresentar o imensurável amor de Deus. Para que eu e você possamos ser verdadeiros na nossa pregação. Seja com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, seja nos nossos púlpitos, as nossas igrejas. Que nós sejamos verdadeiros, fiéis à doutrina de Cristo. Sejamos cheios de amor, de graça e compaixão. Oremos. Espírito Santo, obrigada, porque é o Senhor que nos convence, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. E é o Senhor que coloca em nós, ó Pai, as palavras certas para pregarmos, ó Deus, o Teu Evangelho. Nos reveste, ó Deus, de ousadia, para falar a verdade sem covardia. E nos reveste de amor e compaixão, para falarmos, ó Deus, da graça de Deus, que abundou em nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse devocional. Ser, ó Deus, com cada ouvinte, que eles também possam, ó Deus, ser fiéis à palavra, sem se esquecer, ó Pai, da graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de compartilhar esse devocional com a pessoa que você gosta, de seguir-nos aqui no Spotify, de seguir-nos aqui também no YouTube e lá no Instagram. E não perca o próximo devocional. No próximo capítulo nós veremos João, Pedro no Sinédrio e as primeiras tentativas de perseguição da igreja. A gente espera você lá.